Eu sei muito bem como que você se sente, esse medo de falar em alemão, esse medo de olhar para alguém e falar. Você até quer que saia uma palavra, mas parece que quando você vai falar, você trava, você bloqueia, você se tranca. Algo incrível acontece que nem você consegue explicar. Eu sei disso porque eu já passei por tudo isso que você está passando hoje. O medo que a gente tem de falar alemão nos tranca. Faz com que a gente fique num quartinho fechado, numa caixinha fechada, sendo dependente de todo mundo. Mas como que a Jaque sabe disso? Porque eu vim aqui para a Suíça da mesma maneira como muitos. Cheguei aqui sem falar o idioma, nada, zero mesmo. Isso foi há 15 anos atrás. Hoje eu sou fluente, falo alemão, ensino alemão, tenho meu curso de alemão online que vai do zero ao avançado e é sempre o mesmo. Comigo foi assim, com as minhas alunas também, o medo sempre trancou a gente, sempre deixou a gente presa. E é muito engraçado que a gente tem aquela sensação de incapacidade. A gente acaba achando que a gente não consegue aprender, que a gente é burra, que a gente tem alguma deficiência, que a gente é velho demais, ou que não tem tempo. Tem aquela sensação de ser incapaz, não é não? E o pior ainda é quando o marido começa a cobrar. Ai, você já mora tantos anos aqui na Suíça, tantos anos na Alemanha e ainda não fala alemão. Isso é frustrante, não é não? Eu lembro que quando eu tava aprendendo alemão, era até um amigo de uma amiga minha. E ele falou assim, com o tempo que ela tá aqui, acho que eu tava nem era muito tempo ainda, nem lembro mais, assim, falou assim, o tempo que ela tá aqui, até um peixe já teria aprendido a falar o idioma. Nossa, aquilo me doeu tanto, aquilo tocou tanto dentro de mim, eu me senti tão humilhada, tipo assim, ele tá me chamando de burra? O que tá querendo dizer com esse argumento agora, sabe? Aquilo me deixou mal pra caramba. E foi difícil, não foi fácil não, assim como foi difícil pra você, pra sua amiga, foi difícil, pra todo mundo é difícil. Por isso que eu sempre falo pros meus alunos, só aprende alemão quem quer. Os fortes, somente os fortes aprendem alemão, porque os fracos, eles desistem, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil. Tem gente que fala assim, aprender alemão é fácil, não sei o que. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha um monte de gente aí vivendo anos aqui na Suíça, na Alemanha, sem falar o idioma. Não é fácil. Aprender alemão só os fortes conseguem. Aquela pessoa que vai lá, persiste. É igual a academia. Quando você faz exercício na academia, você tem que ir lá, sofrer, levantar peso, ou lá no cardio, sofrer, e puxar, e puxar, e puxar. E a gente sofre, mas a gente vê o resultado a longo prazo. A gente não vê o resultado em um mês, em 2 meses, em 6 meses, né não? A gente vê o resultado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, aprender alemão é a mesma coisa. Requer tempo, dedicação. Sabe quando... É bem engraçado. Eu gosto muito de comparar com a academia, porque eu também faço academia, né? E eu vejo, é muito difícil, não é só eu chegar lá, treinar um pouquinho, eu fico uma semana sem treinar, aí depois eu vou de novo, treino, aí 2 semanas sem treinar, chego em casa como um monte de pizza, sorvete. Não é assim, né? É a mesma coisa o alemão. Se você, vou falar academia, se você quer ter um corpo saudável, feliz, né? Um corpo bonito, que você se sinta bem com o seu corpo, quando você veste uma roupa e a roupa cai bem, você tem que ter persistência, você tem que ter foco. É um processo diário. Eu tenho que ir pra academia todos os dias, ou talvez um dia sim, um dia não. Tenho que prestar atenção no que eu como, tenho que tomar água. A mesma coisa é o alemão. Se você assiste aula, tem uma aula, eu vou assistir uma aula agora de alemão, ok, assistir, fechei, acabou a aula, fechei o caderno, pronto, vou ver minha novela. Será que você vai aprender alemão? Não vai aprender alemão. Você tem que se dedicar, você tem que ouvir em alemão, você tem que ter contato com as pessoas que falam alemão, tem que tentar pelo menos dentro de casa. Já que meu marido só fala no dialeto, e daí? Você fala com ele em alemão e aprende o suíço alemão, que é melhor ainda. Eu, quando tive que aprender o dialeto, porque eu tava cansada. Eu tava cansada de olhar para as pessoas e falar, você pode, por favor, falar em alemão? Eu não queria mais falar assim, né? Eu queria entender o dialeto. O que eu fiz? Eu fui à luta. Eu fui
eu fui trabalhar como vendedora, só para eu aprender esse bendito dialeto. E você, se você tem um marido em casa que fala no dialeto, gente, melhor ainda. Porque quem vive na Suíça, eu super aconselho, aprenda o dialeto. Você não precisa falar, você precisa entender. Falar é igual aqui. Tem gente que fala assim, mas ninguém fala em alemão pelas ruas. Quem disse isso? Eu sempre falei alemão pelas ruas, meu marido, todo mundo fala. Gente, aqui na Suíça, todo mundo fala alemão. Inclusive, esse é a língua oficial da Suíça. O alemão não é o suíço-alemão. O suíço-alemão é apenas um dialeto. Tem gente que fica zangada comigo quando eu falo isso. Olha, eu tô agora tirando meu passaporte suíço. Inclusive, foi aprovado, vou receber, só falta pagar a taxa. E quando eu fui fazer, né, o processo todo, eu tive que fazer uma prova do B1 para saber se eu falo alemão, né? Eu fui fazer a prova do B1. O que era lá? Tudo alemão. E tinha gramática? Não tinha gramática, pessoal, era só compreensão de texto, né? Ouvir, preencher as perguntas, ouvir o diálogo e preencher se é verdadeiro ou falso. E depois tive que conversar, era eu e uma outra aluna, a gente conversava e as outras duas observavam a nossa conversa. E assim foi. E na segunda prova foi o teste, né? O segundo teste foi de, como é que fala? A história da Suíça, né? Leis da Suíça, seguro de vida, seguro, todos os seguros que tem, quais são os obrigatórios, feriado, a bandeira do meu país, um monte de coisa, né? Essas coisas todas. Tudo alemão, pessoal. Tudo alemão. Não tem suíço-alemão em lugar nenhum. Quando eu fui depois para entrevista, depois teve uma entrevista junto com meu marido, nesse momento agora, na entrevista, meu marido foi junto comigo. Chegando lá na entrevista, o rapaz sentou e falou, Hochdeutsch ou Schweizerdeutsch, né? Ele falou, alemão, da Alemanha, que é o Hochdeutsch, ou o dialeto. Eu falei, pode ser no dialeto mesmo, não tem problema, se eu não entender, eu me anuncio. Aí, tá bom. E depois no final eu perguntei se eu não soubesse suíço-alemão, isso seria um problema. Ele, não, o alemão é o idioma oficial da Suíça, a senhora deveria saber. Eu disse, sim, eu sei, eu só queria tirar essa dúvida. Então, pessoal, todos os suíços falam suíço-alemão. Se chega na sua casa uma carta, tá tudo em alemão. Tudo, inclusive o documento que eu recebi agora, né, dizendo que foi aprovado o meu passaporte, tudo em alemão. Uma carta que chega do seu professor da escola também vem em alemão. O seu contrato de trabalho alemão, o contrato da sua casa, do seu apartamento alemão. O suíço-alemão é só falado pelas ruas e você aprende. Quando você aprende o suíço, o alemão, você aprende automaticamente o suíço-alemão se você tem contato com eles, com os suíços. Meu marido, ele é alemão. Quando ele veio para a Suíça, ele não entendia suíço-alemão. Mas ele veio logo trabalhando, né? Foi trabalhar, passou o dia inteiro com o suíço e pronto, depois de um tempo já começou a entender. Então, quando você domina, porque é um pouco parecido, às vezes é totalmente diferente, mas você entende um contexto. E depois, pronto, você domina. Meu marido não fala suíço-alemão, mas entende totalmente o suíço-alemão. Tá entendendo? Então, vem com o tempo. Gente, toda vez que você sentir medo, esse medo, ele vai deixar você trancado. Ele não vai deixar você sair, criar coragem. Às vezes a gente até sabe falar alemão, a gente até consegue se expressar, dizer alguma coisa, se comunicar. Mas o medo, ele trava a gente e impede a gente de sair na rua, de falar. Eu lembro que esse negócio do suíço-alemão é um problema muito grande para nós estrangeiros. E foi um problema grande para mim. Eu lembro que quando eu aprendi alemão, por isso que eu tô te falando sobre medo. Isso tem muito a ver com medo. Se você tem medo, você não consegue se defender. Olha o que aconteceu. Na primeira vez que eu tava trabalhando no supermercado, preenchendo prateleira, e chegou um senhor bem velhinho. Ele me perguntou onde é que tava Taschenmesser. Na época eu não sabia o que era Taschenmesser. Hoje eu sei, Cavanete, não sei mais. Aquele Taschenmesser. Esqueci o nome, gente, meu Deus. Taschenmesser. Então ele perguntou, né? Aí ele falou um monte de coisa em suíço-alemão. Eu falei, senhor, pode falar por favor em alemão, porque eu não entendo ainda suíço-alemão, sou nova. Nossa, esse senhor, ele me tratou tão mal. Ele falou, aqui não é a Alemanha, aqui é a Suíça, você tem que aprender o suíço-alemão, não o alemão, blá blá blá. Gente, nesse dia eu corri pro banheiro, chorei e pedi demissão. Eu não fiquei mais ali. Aí
Porque na época eu tinha medo e eu também não tinha entendido direito que o alemão é o idioma oficial da Suíça. Não tinha entrado aí na minha cabeça, ninguém tinha me falado isso, na verdade. Eu sempre me perguntava, por que que a gente aprende nos cursos de alemão e na rua todo mundo fala suíço? Por que é assim? Depois que eu fui entender, mas presta atenção, aí quando foi na segunda vez, né, eu pensei assim, não, eu tenho que aprender o suíço alemão, eu tenho que aprender. Aí eu fui me joguei, né, eu fui trabalhar de limpeza no escritório lá no banco lá no centro da cidade. Aí quando era uma italiana que tinha que me explicar as coisas, e eu falei pra ela falando comigo em suíço-alemão, né? Eu falei, a senhora pode falar em alemão, por favor, porque eu não entendo o que a senhora tá falando, eu sou nova aqui e tal. Aí ela olhou pra mim e falou, mas aqui não é a Alemanha? Aqui é a Suíça? A senhora tem que aprender o dialeto? E nesse dia eu tava com um jornal na mão, que é 20 minutos. 20 minutos, se chama ele, 20 minutos. Ele é distribuído grátis pela cidade. E aí eu olhei pra essa senhora, eu peguei o jornal, né? Eu tava com ele na mão assim, eu falei assim, a senhora tá vendo isso aqui? Aqui tá tudo escrito em alemão. Tudo tá em alemão. Aí tinha uns catálogos assim na parede, né, de propaganda. Eu falei, a senhora tá vendo esses catálogos aqui? Olha, não tem nada em suíço-alemão. Tá tudo escrito em alemão aqui. Então, se a senhora não sabe, o idioma oficial da Suíça, a língua oficial da Suíça é o alemão. Se a senhora não sabe disso, então não precisa ir pra Alemanha. Eu aprendi a língua oficial da Suíça, não o dialeto. Nossa, essa senhora olhou pra mim. Ela falou assim, olha senhora, a senhora tem razão. Acontece que eu cheguei aqui na Suíça, eu fui logo trabalhar. Então eu aprendi na rua o suíço-alemão. Eu não sei nem ler. Olha pra isso. Ela falou assim, não sei nem ler esse jornal que a senhora tem aí na mão. Eu não consigo ler. Eu não sei falar alemão. Tá vendo? Então muitas vezes as pessoas, elas preferem te atacar, te pisar, porque ela vê que você tem aquele ponto fraco, ela vai atacar você. Porque na verdade, ela tem problema com ela mesma. Não é você. Então a gente tem que aprender a deixar de ser burro mesmo, deixar de ter medo mesmo e ter mais autoconfiança, ser mais forte e tentar se defender com autoridade, mas com elegância e com educação. Aí o que aconteceu? Essa senhora, olha, eu vou tentar falar devagar pra ver se a gente se entende, tá bom? Eu disse, tá bom. Aí ela foi falando devagar, eu ficava assim. Aí a senhora falou isso. Ela, sim. Aí pronto, a gente ficou melhores amigas. Trabalhamos junto o tempo todo. Então tá vendo, pessoal? Tá vendo só? Tem um pouco de atenção. Às vezes, né? Às vezes as pessoas... Acontece isso mesmo. Uma vez eu tava numa loja trabalhando, numa loja de roupas, e eu ainda falava, o alemão era muito fraco nessa época, né? Eu não entendia alguma coisa, e a mulher falou, ai, você não fala nem alemão e tá aqui trabalhando, vai para um curso de alemão, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou um monte de besteira, né? Só que nessa época eu já tava mais forte, né? Eu já tinha aprendido. Aí eu olhei pra ela e falei assim, geht es Ihnen gut? Falei assim, a senhora tá bem? Tá tudo bem com a senhora? Ela olhou pra mim. Gente, vocês não vão acreditar. Essa mulher olhou pra mim, ela só chorava. Eu falei, vem aqui, eu levei ela pra dentro da cabine, né? A gente sentou, ela começou a me falar os problemas dela. Tá vendo só? Não é... Gente, preste atenção. Não deixa o medo fazer com que vocês se sintam incapazes. Porque o medo, ele traz isso pra gente, que a gente se sinta incapaz. A gente acaba se sentindo inferior mesmo, porque a gente tá num país que não é nosso, que a gente tá aprendendo ainda o idioma, e as pessoas chegam e falam com a gente de um jeito, algumas não têm paciência, mas acontece que o problema não é a gente, são eles. Porque quando você encontra uma pessoa que é amável, que é feliz, que é de bem com a vida... É bem legal, ela logo vê que você não fala o dialeto, ela já fala automaticamente em Hochdeutsch com você, no alemão da Alemanha com você, porque ela tá de bem com a vida, né? Mas as pessoas de mau coração, que são infelizes, né? Elas vão pisam ali, onde elas veem, esse é o ponto fraco dela, vou deixar minha frustração agora em cima dela. Então tem cuidado com isso, pessoal, tem cuidado com esse medo. Você tem que prestar atenção também, você tem que confiar para você poder realizar os seus sonhos diários. Qual que é o seu sonho diário? Qual é o meu sonho diário, Jaqueline? Olha, o meu sonho na época era poder levar o meu filho sozinha no médico. Uma vez eu levei ele no médico, gente, ele tava queimando de febre, eu levei no médico, eu falei,
Eu olhei pro médico, gente, eu só chorava, porque eu não conseguia falar que o meu filho passou a noite com febre, eu não conseguia falar que o meu filho tinha, e meu filho lá passando mal, e aquilo me senti tão mal, sabe? Aí pegou o termômetro, mediu a febre do Henrique, deu um medicamento e eu vim pra casa. Quando eu cheguei em casa dando comidinha pro Henrique, né, ele era bebezinho na época, eu só chorava. Eu chorava e eu, gente, eu preciso aprender esse idioma, eu preciso aprender esse idioma. Então, quando eu tava aprendendo alemão, esse era o meu maior sonho. Era falar alemão para eu levar o meu filho no médico. E na época ele tava indo na creche e eu não conseguia falar com o pessoal da creche, que logo quando eles dão, né, quando os pais vão buscar a criança, eles falam como foi o dia, o que aconteceu, se a criança comeu, se a criança dormiu. Eu ficava olhando pra mulher, eu ficava assim, eu não entendia nada, eu me sentia tão incapaz, eu me sentia tão inferior, e eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse país? Eu não entendo nem o que esse povo fala, sabe? Aí a gente começa a querer correr do problema, né? A gente começa a pensar assim, ah, se fosse no meu país eu seria mais feliz, ah, se fosse no meu país ia acontecer tal coisa. Em vez da gente tentar resolver o problema, a gente tenta fugir do problema, né? Não, eu já vivi muito isso, pessoal. Então, sabe, eu tinha aquela vontade também de pertencer a uma comunidade. Eu me sentia aqui nesse país como se eu fosse um extraterrestre, como se eu não pertencesse a esse lugar. Todo mundo falando um outro idioma que eu não entendo, eu me sentia tão assim, excluída, sabe? Tudo porque eu não me comunicava no idioma local e isso me fazia mal. Mal pra caramba. Eu lembro que eu caí numa depressão. E muitos alunos meus vivem isso também. Eu lembro que outro dia a minha aluna Cleide, ela falou assim, Jaque, eu tenho a sensação que eu moro numa caixinha. A porta toca, eu me escondo. Eu não tenho coragem nem de abrir a porta. Sabe? Depois que ela entrou pro curso, depois que ela começou a seguir o meu método, ela falou, Jaque, agora eu tenho a sensação que a Cleide, que vivia lá em Sergipe, tá voltando. Eu tô me sentindo feliz, mais poderosa. A campainha toca, eu abro. Gente, eu tinha pavor da campainha tocar também. Eu me escondia. É verdade. Tem gente que vai dizer assim, ah, isso não existe, já tá exagerando. Se você não viveu isso, então você fique quieta. Porque quem viveu isso sabe da dor, conhece a dor, sabe o quanto que isso dói. Então não vem ficar falando besteira não se você não viveu o que a gente viveu. Porque dói. Dói você se sentir excluída, dói você sentir que você vive na lua, sei lá, que você não pertence. A gente olha pra fora, tá tudo escuro, tudo nublado, e você não tem coragem de sair, fazer uma amizade, falar com as mães no parquinho, não tem coragem de atender o telefone. Eu fui trabalhar em loja porque eu precisava aprender o dialeto, e quando a minha chefe falava, já que ele vai atender o telefone, eu suava, eu tremia, eu chorava. Eu chorava, sabe? Eu ficava me escondendo assim pra ninguém me ver, porque era um pânico pra mim. Inclusive a minha outra aluna, ela falou isso também, a Raquel. Ela, já que eu tremia, passava mal. E hoje, depois que ela seguiu o meu método, tá aí estudando alemão junto comigo, seguindo o método Spindler, ela falou, Jaque, o telefone toca. Eu não tenho medo, eu falo. E pra qualquer palavra eu tenho, pra qualquer situação eu tenho uma palavra. Parece que eu tenho uma mochila que eu vou tirando. Todas as palavras que eu quero, eu só faço tirar da mochila. Tem vocabulário para tudo. Então, pessoal, preste atenção numa coisa. Você precisa perder o seu medo. Você precisa parar de se sentir incapaz. Isso vai acontecer quando você começar a ter a sensação de que você se pertence a esse lugar, que você pertence a essa comunidade, que não é o tempo que é ruim, não é o frio que é ruim, e sim é a gente, é dentro da gente. Se a gente tá infeliz, não importa onde a gente vive, a gente vai ser infeliz em qualquer lugar. Se você é feliz por dentro, você vai ser feliz em qualquer lugar. Então, é muito legal a gente ir na casa da família do nosso marido, né, e poder falar com a família do marido, poder dialogar com eles, ler uma história pro nosso filhinho. Gente, eu tinha tanto sonho de ler história, uma historinha para o meu filhinho antes de dormir, sabe? Inclusive minha aluna falou que o filho dela não gostava quando ela lia história para ele, e hoje ele que fala, mami, vem mami, vamos ler a nossa historinha, e ela lê em alemão, porque dentro do meu método eu ensino também os meus alunos a ler. Eles estão lendo
lendo todo dia, lendo, eu tô corrigindo eles todos os dias. Então é tão gostosa essa sensação da gente ver o nosso filho feliz com a gente, porque tem criança também que tem vergonha do pai não falar alemão, da mãe não falar alemão. Outro dia a gente foi lá na escola da Taira, ela tá no Jardim de Infância 2 agora, né? A gente foi lá na escola e ela falou assim pra mim, mãe, não vamos falar lá em português não, tá bom? A gente fala só em alemão, tá bom? Eu falei, por que, filha? Não, porque lá todo mundo fala alemão, eu não quero que a minha professora veja que a gente fala um outro idioma. Eu disse, filha, mas é legal a gente falar um monte de idioma, isso é muito bom. Isso é legal, a gente poder se comunicar com um monte de gente. Ela, não, mas eu não quero, não. Eu, tá bom, filha, tudo bem, como você quiser. Chegamos lá e só falava em alemão. E depois ela começou a falar em português comigo também lá dentro mesmo, não tava nem aí mais. Mas eu tenho também alunas, né, e também outros seguidores que me falam, minha filha tem vergonha de mim porque eu não falo alemão. Eu só tô aprendendo alemão porque minha filha quer muito. Eu só tô aprendendo alemão porque minha filha quer que eu fale com a professora dela. Então os filhos, eles se envergonham também da mãe não ter capacidade de falar com o professor, com o médico. A criança olha pra mãe e fala, mãe, você não fala alemão. Você tem ideia de como que a criança se sente? Porque você não falando alemão, você não faz só mal pra você. Você faz mal pro seu filho também, pra sua família. Tem mulher que tem até medo do marido deixar ela. Isso é verdade. Tem medo do marido deixar ela porque ela não fala alemão. Aí vai ver comentários aqui, tá exagerando. Não tô exagerando, não. Eu conheço histórias, meus alunos mesmo me contam. Não tô tirando isso da minha cabeça, não. Só sabe isso, pessoal, quem vive aqui. Se você não vive aqui, então você fica quieto. Que você não sabe o que você está falando. Eu sei do que eu estou falando. Então, quando você fala alemão, você se sente feliz, independente, em casa. Seu marido tem orgulho de você. Seus filhos têm orgulho de você. É muito bom você ver as pessoas tendo orgulho de você, que a sua autoestima vai lá pra cima. As minhas alunas falam, já que tá todo mundo me elogiando no trabalho, agora as pessoas falam, meu Deus, como é que você fala bonito. A Ruth falou outro dia, no depoimento dela, que antigamente ninguém entendia ela. Ela falou assim, já que eu falava, as pessoas não me entendiam. Hoje todo mundo me entende. Eu falei uma coisa pra minha chefe, a minha chefe respondeu, eu fiquei assim, olha, ela me entendeu. Então isso é magnífico, isso dá mais forças ainda. Outro dia minha aluna falou que ela foi comprar o bilhete dela do trem, né, o abonamento do trem. Ela foi comprar sozinha, antigamente tinha que escrever no papel e no Google Tradutor. Pedi pra uma amiga, ela foi sozinha lá. E quando chegou lá a mulher falou assim, você fala bem o alemão. Ela disse que ela ficou tão feliz, isso motiva tanto. Então, quando você fala alemão, você tem liberdade e poder sobre a sua vida. É por isso que eu falo, método Spindler, alemão para a vida. Eu ensino para o meu aluno o alemão da vida real. Não é aquele alemão que você senta e fica lá, acusativo, dativo, ai meu Deus, verbo, conjugar verbo, ai eu tenho que entender a base do idioma alemão. Pra que você tem que entender a base do idioma alemão, pelo amor de Deus? Isso só acontece porque foi inventado há anos atrás essa palhaçada e hoje a gente descobre que tem uma outra maneira de aprender alemão. Como criança, como nós seres humanos, pessoal. Se você tem filhos, você vai me entender. Se você não tem filho, escuta o que eu vou te falar aqui. Como que aprende uma criança? Você acha que ela sai da barriga sabendo falar o seu idioma? Não! A criança aprende com o tempo. É o pai falando, é a mãe falando. A criança vem e fala assim, mãe, tipo, primeiro você fala, né? Filha, você quer água? Né? Você pega, imagina que você quer um copo. Quer água? Água? Você quer água, filha? Quer água? Aí outro dia a filha vem e fala, mãe, água, água, água. Mesma coisa, Wasser. Willst du Wasser? Willst du Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Aí você fala, kannst du mir bitte Wasser geben? Kannst du mir bitte Wasser geben? Aí a pessoa fala, kannst du mir Wasser geben? Kannst du mir bitte Wasser geben? E com o tempo aprende hoje uma palavra, uma frase, uma palavra, uma frase, e vai aumentando o vocabulário, vai aumentando, os ouvidos vão ficando cada vez mais afiados. E depois que a criança cresce, é que ela vai para a escola aprender a base do idioma. Não é o contrário, pessoal. Quando você fica muito ali estudando sobre o idioma, você não vai falar nunca, porque você não está aprendendo a falar. Você está aprendendo a estrutura do idioma, como que o idioma funciona. Para que você vai estudar sobre o idioma? Eu estudei sobre o idioma depois, quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a ensinar alemão.
Quando eu comecei a ensinar alemão, eu fui estudar sobre o idioma. Vocês podem, gente, nem os alemães, nem os nativos entendem a gramática. Outro dia eu perguntei pro meu marido, amor, por que a gente fala às vezes den Kühlschrank e às vezes é der Kühlschrank? Por que é assim? Ele falou, sei lá, eu sei que a gente fala assim. Eu falei, peraí. Por que a gente fala ich putze den Kühlschrank? E por que a gente fala der Kühlschrank ist dreckig, ist schmutzig? Ele falou, não tem ideia, amor. É assim que a gente fala. Eu falei, não, peraí. Aí eu perguntei pra minha sogra. Falei, mano, ou minha avó, né? Mas como é que, por que isso, aquilo? Aí ela, ai, Jaqueline, não sei não. Não tenho ideia do porquê que é assim. Eu sei que a gente fala assim. Então, gente, nem os nativos sabem dos porquês. Só quem vai saber são os professores, porque eles trabalham com isso, porque eles vivem com isso o dia inteiro. Então, pessoal, para com essa paranoia. Você precisa aprender alemão certo. Assim que eu ensino meu aluno, eu encho o meu aluno de vocabulário, eu encho o cérebro dele de vocabulário, ele fala pra caramba, né? Ele escuta bastante alemão, a gente trabalha muito com a pronúncia, porque não adianta você ter aquela gramática perfeita e quando você vai falar ninguém te entende, porque você pronuncia as coisas tudo errado, tudo parece em português, fala em vez de falar möchte, você fala mochte, né? Em vez de você falar das Wetter ist schön, você fala das Wetter ist schon. Então não adianta você ter a gramática linda, maravilhosa, né, a gramática linda e maravilhosa, se você não fala bem, se você fala tudo errado, fala tudo feio, porque a comunicação só acontece quando você entende e quando ele, né, a outra pessoa que tá conversando com você, te entende também. Aí acontece a comunicação. Se você fica só ali estudando gramática e ciência de gramática, você não vai aprender alemão. A gramática e ciência de gramática, você não vai aprender alemão. Não vai, porque o seu medo vai continuar ali. Você vai ter medo de falar, você vai ter medo de sair porque você não aprendeu. Você aprendeu um diálogo decorado, você vai no... ok, eu aprendi o diálogo do dentista. Você não vai pro dentista sozinha, porque você não sabe o que o dentista vai falar. Você sabe o que você quer dizer, mas você não sabe o que o dentista vai falar. Você fica assim, meu Deus, se ele falar uma coisa que eu não entendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer se eu não entendo? Ai meu Deus, é um medo. Aí vem a incapacidade, aí você se tranca, você tem a sensação de não pertencer a esse lugar, que você é um extraterrestre. Então, gente, pelo amor de Deus, aprende alemão do jeito certo. Eu sei como que é. Eu tenho o meu método, eu criei o meu método. Eu aprendi durante 15 anos tudo que tem que fazer para aprender alemão fluente mesmo, como se fosse a sua língua materna. Você vai falar alemão, falar e entender como se fosse a sua língua materna. Good, então se você gostou desse vídeo, clica em gostei, deixa aqui o seu like, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, se fez sentido pra você, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que deveria assistir e aprender de uma vez por todas alemão da maneira correta. Visita minha website, eu estou lá como jaquelinespindler.com, procura que você vai ver os depoimentos de todas as minhas alunas falando lá, todas as experiências dela, como que era a vida antes, como que é a vida agora, e vem você também fazer parte da nossa família. A gente se vê em breve. Tchau!